Então vamos começar. Já passaram-se aí os 2 minutinhos. Boa tarde a todos. Eu sou a Lucila, trabalho aqui no Comitê do São José dos Dourados, sou secretária executiva adjunta e quero convidar aí, não sei se o Jefferson está ouvindo, ele é o presidente. Sim. Jefferson, fala alguma coisa? Fica à vontade. Bem, primeiramente agradecer a presença de todas as senhoras e senhores, né, que estão aqui presentes, para um pouco do seu tempo em casa, para estar aqui e aprender um pouco como é que vai ser essa nova dinâmica, né, dentro do nosso comitê para a apresentação de projetos. Né? Eu espero que todos aproveitem bastante, experimentem, interajam e que principalmente façam bons projetos, né, para ser passada para frente, para a gente realmente incentivar bons projetos dentro do nosso comitê. Muito obrigado, Lucila, com a palavra. Obrigada, Jefferson. Gustavo, o diretor do DAE, está presente, secretário executivo do comitê. Cadê a senhora? Cadê a senhora? Eu estou diferente, é? O microfone. Perfeito. Já desligou o microfone da Regiane, ela deixou ligado. Então tá. Bom, então vamos para a apresentação. A gente vai falar então aqui uma proposta que nós fizemos para um curso, né? Não sei se compartilhou minha tela. Compartilhou a tela? Ainda não, mas demora um pouquinho. Ainda não, Lucila, acho melhor você tentar de novo. Vou tentar novamente. Agora foi. Sim. Certo. Todos estão me ouvindo bem? Sim. 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 Ai, gente, só um momentinho. E eu preciso permitir aqui. Vou interromper o Agora não mais. É porque alguém entrou aqui e eu preciso permitir. Se você é a pessoa que está coordenando, você tem que fazer isso sempre. Talvez seja melhor a Eliana fazer a compartilhamento de tela, não, Eliana? Eu não sei se agora no meio da reunião tem como fazer isso, né, Lu? Tem. Compartilhar a tela, sim, você tem. Ah, tá, não, pode ser. A tela, sim. E ela fica falando e verificando quem está solicitando a entrada. Peraí, deixa eu tentar aqui. Peraí, Eliana, uma janela aqui. Um momentinho, pronto. Porque o bom da própria pessoa que vai apresentar falar é que ela muda conforme a necessidade, né? Deu certo. Vocês estão conseguindo ouvir? Sim, só que se puder ser a tela... Não, mas tudo bem. Acho que dá para ver. Se eu ouvir o barulho, eu diminuo aqui e consigo permitir, tá bom? Tá bom. Isso. Perfeito. Porque o ideal era no jeito que estava, né? Porque você estava no modo apresentação. Agora você estava no outro modo. Não apareceu ainda? Gustavo, vi que o Gustavo entrou. Quer se apresentar, Gustavo? Microfone. Aí, estão me ouvindo? Sim. Boa tarde a todos. Queria primeiramente agradecer a presença de todos aqui nesse curso, né? Não vai ser um curso muito extenso, breve, né? Mas eu acredito que vai ser bastante bom, né? Em questão para todos os municípios fazer os cadastros, né, Lucila? Não terem os problemas que já tinham no passado. Então, agora a gente está fazendo esse trabalho, essa inovação, e eu acredito que vai ser muito bom para todos os municípios interessados. Obrigada, Gustavo. Vou compartilhar minha tela agora. Vamos ver se vai dar certo.
A minha aqui está em tela cheia. O meu deu certo, só não entrou em tela cheia ainda. Já sei, a forma de compartilhamento. Pronto. Perfeito, perfeito. Perfeito. Então, a gente fez essa proposta aí para falar um pouco de como que é a tramitação do projeto, como funciona a estrutura de uma forma geral, né? Sei que tem várias pessoas aí que são novas no sistema, então a gente vai apresentar de uma forma bem breve aqui o comitê, né? Vou falar aqui das redes sociais do Comitê do São José, né? Convido todos vocês aí a participar. Recentemente, no começo do ano, final do ano, né, de 2020, a gente aprovou o plano de comunicação, né? Entendemos que a gente não estava aí atendendo todos os requisitos, não estávamos conseguindo nos comunicar aí com a sociedade, com os membros, né? Então, a gente está aí atualizando todas as nossas mídias sociais, todas as informações a gente coloca no site do comitê, no perfil aí do comitê no Facebook, no Instagram. Então, a gente sempre está agora atualizando essas páginas, estamos conseguindo fazer isso agora. Vou falar um pouco aqui da localização, né, do comitê, né? O estado foi dividido em regiões hidrográficas para facilitar o gerenciamento dos recursos hídricos, né? Como limite aí, bacia hidrográfica. O estado de São Paulo ele tem 22 UGRs, né? Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos. O Comitê do São José dos Dourados é denominado UGRI 18, né? Esse mapa mostra aí a localização da UGRI 18 dentro do estado de São Paulo, né? A gente se encontra aí no noroeste do estado de São Paulo. Temos como limítrofes a UGRI 15, a UGRI 16 e a UGRI 19. Vou falar aqui, então, que da fundação, né, o comitê foi fundado em 7 de 8 de 97, após intenso processo de mobilização, foi instalado por meio de assembleia de instalação e cerimônia e posse de seus integrantes, nos termos da Lei 7663, de 91, que estabelece aí normas de orientação à política estadual de recursos hídricos, bem como ao Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Na UGRI 18, são 25 municípios com sede na UGRI, 16 municípios com sede em outra UGRI. No comitê, atualmente, nós temos 26 municípios. Esses 25 com sede na UGRI e o município com sede fora de outra UGRI, que é Urânia, certo? Que eles pediu a participação. Todos os municípios que têm uma área inserida no comitê podem participar do comitê. A UGRI 18 tem uma área de drenagem de 6.783 km² e a gente conta com uma população aí, segundo o CA de 2019, em torno de 228 mil habitantes. Vou falar aqui de um pouco da divisão da UGRI, né, que ela foi dividida em subbacias. Ela é dividida em 6 subbacias, as quais foram ordenadas de oeste para leste, de norte para sul, onde essa divisão, basicamente, subdivide a bacia em 3 porções, Alto, Médio e Baixo São José dos Dourados. E vou falar, então, agora um pouco do que vem a ser o comitê, né? O Comitê da Bacia Hidrográfica do São José dos Dourados, ele é um colegiado que compõe o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos, conforme a Lei 7663. É um fórum, né, que abrange diferentes segmentos, município, estado, sociedade civil, que discute a gestão dos recursos hídricos, né, com a finalidade aí sempre de uma construção coletiva das soluções e os problemas que acerca a gestão de recursos hídricos. Vou falar um pouco da composição do comitê. Nós temos aqui segmento estado, 13 cadeiras, né, município 13 cadeiras, sociedade civil 13 cadeiras, né, o sistema tripartite, contando aí com 39 membros suplentes e tem os seus titulares. Isso é definido em eleições de assembleias setoriais, vai até acontecer, vou colocar daqui a pouco o calendário, porque esse ano a gente está trocando o biênio,
Cada 2 anos a gente troca, faz a atualização dos cadastros, né? Todas as decisões são feitas por deliberações ou moções no âmbito do comitê. A diretoria do comitê, ela é composta por um presidente, pode ser da sociedade civil ou estado, município. Vice-presidência também, sociedade civil ou município. Secretaria executiva adjunto, estado. Atualmente, a secretaria executiva é o DAE. Nós trabalhamos com grupo de trabalho, né? Nós temos no São José atualmente o grupo da cobrança e 4 câmaras técnicas em funcionamento. A Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação, a Câmara Técnica de Saneamento, a Câmara Técnica Rural, Uso e Conservação da Água no Meio Rural, e a Câmara Técnica de Educação Ambiental. Ambas com 5 membros do segmento Estado, Município e Sociedade Civil, 15 membros. Só é diferente para a CTPlan, que ela conta com 7 membros de cada segmento, sendo um pouco maior. Tudo isso é definido, né, tanto os segmentos da plenária, que é Estado, Município, Sociedade Civil, quanto da Câmara Técnica nas eleições de segmentos setoriais, né, e o que rege aí, a gente tem os regimentos internos, né, do comitê e das câmaras técnicas. Aqui são as datas para as eleições de segmentos, né, que a gente vai acontecer no segmento Estado, dia 2/3 às 9h30, Sociedade Civil, dia 4/3 às 9h30, Município, 4/3 às 14 horas. Lembrando que todas serão feitas por meio de videoconferência. Bom, vou falar um pouco do MPO, que é o Manual de Procedimentos Operacionais, onde define todas as fases envolvidas na aprovação de um contrato de financiamento do FEIDRO. Lá tem toda a tramitação, da forma que passa para o colegiado, aprovado em plenário, o comitê passa para o Secofeidro passa para agente técnico, tomador, todas as fases, tudo o que pode, o que não pode, quais as ações podem ser financiadas, o que entra de contrapartida, o que não entra, tudo está no MPO. Ele foi atualizado aí no final de 2020, e algumas coisas, algumas informações que a gente achou interessante tirar de lá, né? Por exemplo, quem pode obter recursos do FEIDRO? Pessoas jurídicas de direito público, da administração direta e indireta, do Estado e dos municípios de São Paulo. Lembrando que o MPO, ele é válido para todo o Estado de São Paulo, então todos os outros comitês utilizam esse manual de procedimentos operacionais. Bom, concessionárias e permissionárias de serviços públicos, né, com atuação na área de saneamento, no meio ambiente, o aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos, consórcios intermunicipais, regulamentado constituídos, entidades privadas sem fins lucrativos, usuário ou não usuária de recursos hídricos, né, com constituição há pelo menos 4 anos, no termos da legislação pertinente, que detenham entre as suas principais finalidades a proteção do meio ambiente ou atuação na área de recursos hídricos, e sempre com atuação comprovada no âmbito ou do Estado ou da bacia hidrográfica que estiver solicitando o recurso. Pessoa jurídica de direito privado com finalidade lucrativa que seja usuária de recursos hídricos. Então, todas essas pessoas, entidades, podem obter recursos junto ao FEIDRO. Nós temos alguns pré-requisitos básicos, né, para obtenção desse recurso. No Comitê do São José dos Dourados, temos a deliberação ad referendo 232/2021, que fixa prazos e procedimentos. Nela, a gente abriu o prazo, né, a partir do dia 8/2 a 30/4, para protocolo das solicitações, das 9 às 12 horas. Na Secretaria Executiva do Comitê, né, fica situada aqui em São José do Rio Preto, na Avenida Otávio Pinto César, 1400. Esse ano, a gente permanece ainda por meio de expediente formal, um ofício assinado, né, contendo aí título, valor global, valor de contrapartida e assinado, e uma via impressa e uma via digital. Outros pré-requisitos básicos é o programa de duração continuada, né, todas as ações, né, que estão no plano de bacia tem que estar enquadrada nos PDCs e sub-PDCs, né, e também a deliberação ad referendo 231, que aprova diretrizes e critérios. Já a gente vai falar mais um pouco sobre ela.
O PDC, na verdade, são tipologias de projetos enquadráveis. Então, toda ação que está lá no plano, a gente enquadra no PDC. Neste ano, no Comitê do São José dos Dourados, nós temos o item 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e o 5.1. Vou falar um pouco de cada um. O PDC3, ele é a melhoria de recuperação da qualidade das águas, né? O que vem a ser? Abrange ações do sistema de esgotamento sanitário, controle das fontes de poluição e recuperação, ou melhoria da qualidade dos corpos d'água. Aí ele está dividido aqui, né? 3.1, sistema de esgotamento sanitário. São projetos básicos ou executivos e obras de sistema de esgotamento sanitário em áreas urbanas ou rurais, bem como de tratamento de resíduos sólidos e líquidos provenientes de ETA ou dieta. 3.2, sub-PDC, sistema de resíduos sólidos. Projetos básicos executivos e obras de sistema de coleta, tratamento e disposição final, outras ações de manejo de resíduos sólidos, nos casos em que há comprometimento dos recursos hídricos, sempre ligado a recursos hídricos. Sub-PDC 3.3, sistema de drenagem de águas pluviais. Projetos básicos executivos e obras de sistemas urbanos e drenagem de águas pluviais e ações com vistas a promover contenção da poluição difusa. Então, aqui só em áreas urbanas. 3.4, preservação de controle de processos erosivos. Projetos básicos executivos, obras e ações de preservação e controle de erosão do solo ou do assoreamento dos corpos d'água em áreas urbanas ou rurais, visando a manutenção ou melhoria da qualidade da água. Então, esse item 3.4, ele pode ser tanto em áreas urbanas quanto rurais. E o PDC 5, que é gestão da demanda de água, que contempla as ações de controle de perdas, racionalização do uso da água, reuso dos diferentes setores usuários. O que temos aí, 5.1, controle de perdas em sistema de abastecimento de água. O que abrange esse sub-PDC? Projetos básicos executivos, obras e serviços para o controle de perdas nos sistemas de abastecimento dos diferentes setores usuários de água, com ênfase nas redes públicas de abastecimento. Então, aqui são todas as tipologias e como elas se enquadram. Agora eu vou falar um pouco da deliberação ad referendo 3.1, que é aquela que fala sobre os diretrizes e critérios para obtenção dos recursos, né, do FEHIDRO, tanto da compensação financeira quanto da cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Aqui nós vamos falar um pouco dos documentos de agente documentos técnicos, documentos administrativos, das prioridades, dos critérios de pontuação e da hierarquização. Nós pegamos, então, para não ficar muito extenso, alguns artigos, assim, que são de suma importância. Artigo 2. Os procedimentos para solicitações de financiamento para obtenção dos recursos hídricos, referente ao orçamento de 2021, né? Com que deve estar em conformidade essas solicitações? Com o Plano Estadual de Recursos Hídricos, com os programas de duração continuada, os PDCs e sub-PDCs, né, conforme a deliberação número 190 do CRH, de acordo com o Manual de Procedimentos Operacionais, atualizado, que se encontra no site do FEHIDRO, está de acordo com o Programa de Investimento do Comitê, que é o anexo 5 dessa deliberação, e os proponentes tomadores de recursos deverão possuir citação regular de adimplência técnica financeira perante ao FEHIDRO e estar em situação de regularidade perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Artigo 3. Aqui fala das datas, né, que nós já falamos sobre os protocolos, né, que vai do dia 8/2 a 30/4, das 9 às 12, na Secretaria Executiva do Comitê. Não serão aceitos documentos entregues por outra via que não a direta, conforme datas, horários e endereços que estão descritos, que a gente já passou. Artigo 4. Proponente, só um momentinho, que eu acho que tem alguém querendo entrar. Permitir. Pronto. Voltou a tela, né? Artigo 4. Os proponentes tomadores de recursos deverão, neste ano, apresentar uma solicitação impressa e uma digital, pode ser em formato de CD ou pendrive. Os documentos
que compõem a solicitação deverá estar em 2 pastas separadas, né? Inciso 1º, os documentos administrativos deverão estar separados das pastas dos documentos técnicos, conforme a gente vai mostrar daqui a pouco o anexo 1. Do anexo 1 ao anexo 4 da deliberação. Um envelope contendo a documentação técnica sempre lacrado. Serão considerados inválidos documentos sem assinatura do representante legal e do responsável técnico do proponente tomador. Isso implica em complementação técnica, é que tem alguns anos que eles acabam entrando com alguns documentos, tipo ficha estrutural, cronograma, planilha, sem assinatura do representante técnico ou responsável legal. Artigo 6º. Quando do protocolo da solicitação, fica obrigado a apresentar documentos específicos, de acordo com cada categoria. No anexo 1, municípios e entidades municipais. Órgãos e entidades estaduais, anexo 2A, administração direta. No anexo 2B, administração indireta. Entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, é o anexo 3. Usuários de recursos hídricos com fins lucrativos, é o anexo 4. E lembrando que os tomadores contemplados com recurso do comitê para plano, estudo, de drenagem, erosão, recomposição, controle de perdas, ao solicitar recursos para serviços ou obras, deverão apresentar esse documento, né, de conclusão do plano e a referida indicação da necessidade apontada dentro do plano, salvo casos justificados pelo tomador e avaliados e aceitos pela Câmara Técnica de Planejamento. O artigo 7. Proponente tomador poderá apresentar mais de um empreendimento, desde que se atenta aos critérios propostos nessa deliberação, de acordo com o anexo 5. Cabe ao tomador indicar as ordens e prioridades. Lá no anexo 5, consta todas as ações que podem ou não ser financiadas. E a gente abriu, né, acho que faz 2 anos, para a apresentação de mais de um projeto por tomador, só que muda conforme a pontuação. Daqui a pouco a Eliana vai mostrar que, por exemplo, o que for grau de prioridade 1, ele tem a pontuação maior. O que for o grau de prioridade 2, uma pontuação menor e assim sucessivamente. Artigo 8º. Para atendimento no que se determina o item 3.17 do MPO, para os recursos da compensação financeira, ficam estabelecidos valores mínimos e máximos. Então, o valor mínimo, 150, a gente não consegue fazer um contrato, assinar um contrato com um banco com valor menor que 150 mil. O valor máximo, ele vai estar lá enquadrado no anexo 5. Artigo 11. Ficam impedidos de pleitear recursos no âmbito do comitê os tomadores em situação irregular ou de inadimplência financeira parcial ou total, relativa à cobrança pelo uso dos recursos hídricos. O Comitê do São José dos Dourados vai começar a cobrança a partir de abril. A gente sabe que toda tramitação demora, até assinar contrato, vai para lá do meio do ano, né? Ser analisado, passado em plenária, provavelmente em junho. Então, já vai estar... a gente já vai ter começado a fazer a cobrança. Na hora de assinar o contrato, se a prefeitura ou o tomador conseguiu o recurso aí, foi aprovado, feita a deliberação, aí chega lá, tá inadimplente, não pagou a cobrança, tem algum problema, não vai conseguir assinar o contrato. Artigo 13º, o tomador deverá apresentar sua proposta de contrapartida mínima, calculada sobre o orçamento total da solicitação a ser financiada, de acordo com a MPO. Calculada da seguinte forma: financiamento reembolsável, mínimo 20% do valor total do empreendimento. E financiamento não reembolsável. Administração direta ou indireta, de municípios com até 50 mil habitantes, a maioria do nosso comitê, 2%. Então, você tem que apresentar, no mínimo, essa contrapartida de 2%. Administração direta ou indireta, municípios acima de 50 mil habitantes, até 200 mil, 5%, é o valor mínimo. Administração direta ou indireta, municípios acima de 200 mil habitantes, 10%. E administração direta e indireta, o Estado, 10%. Entidades sem fins lucrativos, 10%. Exceto consórcios intermunicipais que ficam dispensados da apresentação de contrapartida.
isso entrou, acho que foi atualizado o ano passado no MPO. Artigo 16º. Para o efeito de desempate nas situações de igualdade de pontuação, por exemplo, tem 3 municípios que estão empatados, na pontuação teve 50 pontos, né? O que a gente segue? Primeiro, a proposta que apresenta maior percentual de contrapartida, proporcional aí ao valor total de solicitação. Então, quem apresentou um maior percentual, fica na frente. Ou, todos apresentou o mesmo percentual. A proposta que conter um número menor de complementações. E se persistir o empate, a Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação define o próximo critério. Quais projetos podem ser financiados na Bacia Hidrográfica do São José dos Dourados? Bom, a gente vai mostrar daqui a pouco o anexo 5, na onde tem o programa de ações aí, para 2021. Todas essas ações, elas são retiradas do plano de bacia do comitê, vigente, o último atualizado em 2016, e no ano passado nós conseguimos aí o contrato para atualização desse plano. Então, provavelmente comece nesse ano a gente atualizar esse plano, mas por enquanto a gente usa o plano de 2016. A cada 4 anos nós fazemos o plano de ação e programa de investimento, que é o PAP. Então, nós temos aí em vigência um de 2020 a 2023, ele foi atualizado recentemente no final do ano passado no relatório de situação do comitê, então todas as ações que estão no anexo 5 foi retirado lá do ano de 2021. E lembrando que estamos sempre trabalhando com estimativas de valores, certo? A COFEHIDRO ainda não aprovou, né, os valores para cada comitê no âmbito do ano de 2021. Essa reunião vai acontecer no começo de março, então, na nossa plenária do final de março, a gente vai ter esses valores atualizados. Nunca vem um valor muito diferente. E, referente ao valor da cobrança, a gente está usando o valor total arrecadado do ano, embora a gente não vai arrecadar o ano inteiro, vai começar a partir de abril, mas o CRH nos deu um norte para usar esse valor, e depois, no próximo ano, se a arrecadação for menor, a gente abate o valor do próximo ano. Então, eu vou falar aqui um pouco sobre o anexo 5, que é onde a gente tem aí as prioridades do comitê, ações do programa de investimento para o ano de 2021. Nas 3 primeiras linhas, nós contamos aí com a cobrança estadual, dando o valor de 885 mil. Então, no PDC, na primeira linha, PDC 3, item ponto 1, 3.1, sistema de esgotamento sanitário. Efetuar melhorias no sistema de esgotamento sanitário em ao menos 2 municípios. Lembrando que esse em ao menos aos 2 municípios, eles se referem à meta do quadriênio, certo? Então, dentro dos 4 anos, 2021 a 2023, a gente, 2 municípios da nossa bacia, vai ter que ter realizado melhorias no seu sistema. A ação, execução de obras do sistema de esgotamento sanitário, bem como de tratamento de efluentes provenientes de estação de tratamento de esgoto. Área de abrangência, município da ação. Área de abrangência, município da UGRE, que apresenta proporção de redução de carga orgânica poluidora doméstica menor que 80%. Essa informação se encontra na nossa tabela de número 16, no relatório de situação. Quais são esses municípios? Floreal, Ilha Solteira, Neves Paulista, Ponta Linda, Rubinéia, Santa Fé do Sul, São João de Iracema e Suzanápolis. Esse é um PDC prioritário, de acordo com a deliberação 188 do CRH, e a gente tem aí 242.500 definido para essa ação. Próxima linha, 3.2, sistema de resíduos. Meta do quadriênio, efetuar melhorias nos sistemas de aterro sanitário em ao menos 2 municípios. Execução de obras e projetos, ação. Área de abrangência, município. Municípios com sistema de tratamento de coleta de resíduos sólidos ineficiente, conforme consta no relatório de situação. Nós fizemos uma análise no relatório de situação e verificamos, foi até, acho que em uma reunião de Câmara Técnica que nós fizemos, né, e a CETESB falou para a gente que seria bacana a gente se atentar à vida útil da área do aterro. Então, a gente pegou a vida útil da área do aterro menor que 2 anos. Então, os municípios são Floreal, Nova Canaã Paulista, Ponta Linda e 3 Fronteiras.
Temos aí 242.500. Cobrança também. E o 3.4, prevenção de erosão. Aprimorar sistemas de conservação do solo e controle de erosão em ao menos 3 municípios, meta do quadriênio. A ação, execução de obras ou projetos que controle a erosão do solo ou assoreamento dos corpos de água em áreas urbanas ou rurais. Aí fala, entre parênteses, sempre da onde a gente tirou, que é lá do plano de bacia. Área de abrangência, município. Área de abrangência, municípios com plano de drenagem ou plano diretor de erosão elaborado. Então, pode ser todos os municípios que apresentar o plano e a prioridade dentro deste plano. 400 mil. Item, agora a gente vai falar dos itens que são fonte do CEFUR. 3.3, sistema de drenagem. Meta do quadriênio, realizar melhorias no sistema de drenagem em ao menos 2 municípios. Ação, execução de obras ou projetos. Por favor, tenha algum microfone aberto. Bom, 3.3, sistema de drenagem. Ação, execução de obras ou projetos de galeria de águas fluviais e canalização de curso de água em áreas urbanas e periurbanas. Obras indicadas no plano, estudo de drenagem ou no estudo de drenagem do município, para projetos com projetos com necessidades de readequação ou ampliação. Também todos os municípios que apresentaram o plano e ação dentro deste plano. Valor 200 mil, esse é o limite. Prevenção de erosão. Aprimorar os sistemas de conservação do solo e controle de erosão. Esse item também, ele está lá em cima na fonte da cobrança. Execução de obras ou projetos que controlem a erosão do solo ou assoreamento dos corpos d'água em áreas urbanas ou rurais. Área de abrangência e município. Municípios com plano de drenagem ou diretor de erosão elaborado. Pode ser todos os municípios, desde que apresente a prioridade dentro do plano. Valor de R$ 173.575,86. E o último item é o 5.1, controle de perdas. Que tem como meta do quadriênio reduzir perdas em sistema de abastecimento de água em ao menos 2 municípios. Ação, implementação das ações indicadas no plano de saneamento. Troca de hidrômetro, manutenção de rede, instalação de válvula redutora de pressão, entre outros, Área de abrangência, município. Aqui a gente pegou os municípios com sistema de abastecimento público, sendo operado pela PM ou serviço autônomo. Ilha Solteira, Santa Fé do Sul, Suzanápolis, São João do Iracema e Neves Paulista. No comitê nós temos 5 municípios. E o valor máximo, 343 mil. Bom, eu vou passar agora para a Eliana, que ela vai falar um pouco aí da parte dos documentos administrativos, técnicos, contrapartida, o que pode, o que não pode. Lu, interrompe a sua apresentação para eu colocar a minha, tá? Por favor. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Eliana, sou engenheira ambiental do DAE de Jales, tá? Também trabalho na Secretaria Executiva do Comitê. Estou procurando aqui a minha janela. Eliana, lembrando que vamos deixar para o final, para as dúvidas, para os questionamentos, Isso, exatamente. Okay. Uhum. Tá, só um minutinho aqui, tá? Peraí que o meu PowerPoint está demorando para abrir, né? Tá aparecendo para vocês já ou não? Não, né? Não, Eliana, está aparecendo a pasta que você está tentando abrir ele. Tá, peraí só um minutinho. Agora sim. Compartilha a tela inteira. Tá, peraí.
Que eu abri o errado aqui, agora vai. Vocês estão vendo minha tela? Sim, O som também tá bom? sim. Pode pôr em modo apresentação, que ela tá pequena. O meu tá em modo apresentação. Será que não carregou ainda? Não, você tem que ir nos 3 pontinhos e em tela cheia. Peraí, deixa eu sair daqui. Compartilhar tela inteira. É igual no Teams, né? Então eu tô voltando lá, peraí. Não precisa fechar, só compartilhar tela inteira. Agora foi? Tenta abrir o modo apresentação. Então, para mim aparece que tá no modo tela cheia. Ó, você está apresentando para todos. Peraí, agora deixa eu... Foi. Não. E a gente testou antes, né? Fecha para compartilhamento. Tá, vou parar e vou começar de novo, peraí. Parar. Apresentar. Tela cheia. Apresentar agora. A tela inteira você tem que colocar, tá bom? Apresentar tela inteira. Peraí, mas não é a tela inteira, não. A tela inteira é uma janela que eu tenho aqui, senão ele vai nessa tela aqui da nossa reunião. Pode ir. Aí você abre o PowerPoint. Pode ir na tela inteira. Pode fechar aí na tela inteira. Assim que eu fiz, Eliana. Tá, peraí, então deixa eu tentar de novo. Deixa eu parar. Então, só que aí não aparece a opção do PowerPoint, só aparece essa tela da nossa reunião, que é a tela que eu tô vendo, né? Agora, se eu fizer assim... Põe a tela inteira. Não tem como você ir lá na barra de ferramentas para o PowerPoint? Não, só aparece essa página da deixa eu compartilhar e passando para você, tá bom? O meu tá diferente do teu, Lu. Eu sei, é diferente, cada computador é diferente. No meu tá dando assim. Eu tô querendo dizer assim, que eu fiz umas alterações. Ah, entendi. Então, peraí, vamos tentar de novo uma janela, peraí. Porque... Não é mesmo? Gente, nos desculpem, tá? A gente fez o teste antes, estava dando certo e agora não está mais. Não apareceu nada, Eliana. Tá, peraí que eu tô tentando de novo. Põe tela pequena mesmo. Você tem mais janela ou não? Apresentar tela inteira. É que na tela inteira que eu entendi dela, não está apresentando o PowerPoint. Aí ela dá... a hora que ela põe a tela inteira, a tela inteira aparece o que está aparecendo na tela no momento. É que está aparecendo na reunião agora. Ela está achando que vai aparecer a reunião. Na hora que ela mudar para o PowerPoint, vai ficar o PowerPoint. Entendeu? O que ele falou? Não, para você tentar a tela inteira e clicar na abinha, mas não está dando, né? O duro que agora, acho que eu vou ter que ir no seu mesmo, porque não está compartilhando mais nada. Peraí, deixa eu ter a última tentativa. Oi. Você está apresentando, peraí. Vocês estão vendo? Ainda não. Só a pasta onde está o seu arquivo. Ó, não está nem carregando nada. Certo. Então eu vou pôr a minha e você abre a sua aí. Tá, pode ser. Tá? Você abre as suas... Deixa eu parar. Você está tentando já, né? Sim.
Isso. Então, na tela 25, tá? Slide 25. Certo. Pessoal, então, todos os critérios para apresentação de projetos FEIDRO de 2021, né, e de todos os anos do comitê, eles são pautados no MPO, que é o Manual de Procedimentos Operacionais do FEIDRO. Então, o comitê faz a deliberação com os critérios, né, de apresentação e com os prazos, mas baseado nas diretrizes do MPO. Então, para ficar claro, para quem ainda não participa muito de comitê, que então o comitê de bacia, ele faz essa deliberação, né, que tem um poder legal, né, que tem um valor legal para estabelecer esses critérios, mas é tudo baseado nos critérios da lei, nos critérios do MPO, que também vem da lei estadual. Então, na nossa deliberação de documentos administrativos, cada tomador vai lá, né, e o tomador se identifica ou como entidade municipal, entidade estadual ou sociedade civil e pega o seu checklist, né, de documentos que tem que ser apresentados juntos com o seu projeto, divididos, então, em documentos administrativos e documentos técnicos. Na pasta de projetos administrativos, no caso de, então, de ser uma prefeitura municipal, nós precisamos do atestado da Câmara Municipal de efetivo exercício do mandato do prefeito. Se caso for uma sociedade civil ou Estado, nós precisamos de algum documento, então, podendo ser até a ata de posse. Ô, Lu, voltou. Podendo ser até a ata de posse, então, como diretor dessa entidade. Precisamos também da cópia do cartão CNPJ, que aqui abaixo tem o endereço do site em que a pessoa pode entrar, pode ser qualquer pessoa, não precisa de nenhuma senha, nenhuma chave de acesso para você poder pegar a cópia do cartão CNPJ, mas é necessário que essa cópia esteja atualizada, porque quando você pega essa cópia e você vai salvar, bem abaixo do documento tem a data de acesso. Então, nós não podemos, por exemplo, pegar uma cópia de um cartão CNPJ que está lá que o acesso foi há 2 anos atrás. Então, por isso que a pessoa tem que entrar novamente e pegar uma cópia atualizada, porque nós vamos olhar a data deste acesso. Então, essa apresentação ela vai estar disponível para vocês depois no site do comitê, tá? E tem um endereço aqui que pode ser entrado, né, para você poder pegar essa cópia. Pode passar para o próximo, Lu. Lucila? Também documentos administrativos, a gente precisa de uma cópia do RG e do CPF do responsável legal da entidade, então, ou do prefeito, ou do diretor, né, da entidade civil, do responsável legal, e de uma declaração de adimplência técnica perante entidades públicas estaduais e federais, de não recebimento de outro financiamento para esse mesmo projeto. Então, no caso, uma prefeitura poderia, por exemplo, financiar, através de 2 fontes, verbas para um mesmo projeto, para o mesmo recurso. Então, é por isso que nós precisamos dessa declaração de adimplência técnica. E essa adimplência, essa declaração, ela é o anexo 9 do MPO. O MPO, vocês entrando no site do FEIDRO, tem todos os documentos na aba à esquerda de vocês, todos os anexos, tá? E esse checklist, então, de documentos está na nossa deliberação do CBH-SJD, que é a 231. Também em documentos administrativos, nós precisamos do certificado de regularidade fiscal junto ao FGTS ou certidão unificada da Fazenda Nacional. Ou seja, o tomador, ele tem que estar numa situação legal com todos os seus funcionários, né? Ele não pode ter nenhum processo judicial. Então, você também pode fazer a consulta através desse site indicado aqui abaixo, que qualquer pessoa também faz a consulta, né? Não necessitando de chave ou nenhuma senha. Próximo, Lu. Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa dos débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União.
Essa positiva com efeito de negativa é quando o tomador, ele tem uma dívida trabalhista, né, uma dívida federal, mas ele já fez, por exemplo, uma negociação, ele já está fazendo um pagamento, ele já tem um acordo, então ele vai ter uma certidão, que ela é positiva porque tem uma dívida, mas ela vai ter efeito de negativa porque essa dívida já está sendo saldada, já foi feito um acordo, então já vale. Também tem aqui abaixo o site, que pode ser entrado, né, para consultar também sem senha. Próximo, Lu. Certidão negativa, né, ou também positiva com efeito de negativa, de débitos trabalhistas, também com o site indicado aqui embaixo para consulta, e o certificado de regularidade do município para celebrar convênios, que é o CRMC. Esse CRMC, a prefeitura tem que ter um cadastro com senha e somente o representante ali da prefeitura que tem essa senha consegue fazer esse acesso. Então, nós aqui do comitê, do DAEE, a gente não tem como ter acesso a essa certidão. Tem que o próprio tomador nos fornecer. Então, lembrando que todas as certidões, todas essas, têm que estar dentro do prazo de validade. Então, ao contrário do CNPJ, que abaixo aparece a data de acesso, todas as outras certidões, ela aparece prazo de validade. Então, o prazo de validade tem que ser até, valendo, né, até 30 de abril, que é a data do protocolo. Então, se vocês protocolarem no dia 30 de abril e a certidão venceu no dia 29 de abril, para nós já vai ser considerado como a certidão inválida, tá? Nós precisamos de uma certidão que esteja protocolada dentro da data de validade do protocolo. Pode mudar, Lu. Em documentos técnicos, lembrando mais uma vez que todos esses documentos técnicos, essas fichas, esses anexos estão no site do FEIDRO e também no site do comitê, onde a gente colocou todos os anexos, então, assim, não tem como se perder, tá? Tá bem resumido, bem descrito, as planilhas, né, os documentos, os anexos que nós colocamos são os atuais, porque a gente teve até uma mudança de cabeçalho. Por exemplo, nós éramos de uma outra secretaria, agora mudou a secretaria, então está tudo atualizado. A gente precisa, em todos os casos, da ficha resumo do empreendimento, que pode ser o anexo 1, que é para empreendimentos não estruturais, né, como planos, estudos, e os estruturais, que aí vai ser o anexo 2. Estrutural é no caso de obras, galerias, tal. Cronograma físico-financeiro, que é o anexo 7 do MPO. Planilha de orçamento, que é o anexo 8 do MPO, e os documentos técnicos referentes ao empreendimento conforme a sua natureza. Então, por exemplo, para estudos, projetos e pesquisas e atividades afins, a gente precisa de um termo de referência com ART ou ARRT. Então, por que termo de referência? Indicando o que vai ser feito, como vai ser feito, por exemplo, se é um plano, como vai ser feito o diagnóstico, como vai ser feito o prognóstico, como vai ser realizado as metas, né? Quais serão os planos, se vai ter reunião, se não vai ter. Então, isso é um plano de referência. Já para as obras e serviços correlatos, a gente precisa de um projeto básico ou executivo, conforme estabelecido pela lei estadual, que é a 8.866 de 1993, que aí já entra memoriais descritivos, orçamentos, cronogramas, especificações técnicas e demais documentos pertinentes. Por exemplo, se o projeto vai ser para uma galeria, então, a gente tem que receber um estudo de drenagem da subbacia em que aquela galeria está inserida, nos demonstrando, no mínimo, qual é a vazão máxima, de acordo com as chuvas, né, com as séries históricas que temos, para ver se aquela tubulação que o tomador está pedindo um financiamento é compatível com a vazão máxima que aquela subbacia pode suportar. Então, daí a necessidade da gente ter esse estudo, ter um indicativo de em que espaço vai ser essa galeria, qual a dimensão dos tubos, quais os materiais utilizados, qual a mão de obra, né, nos cronogramas, qual o tempo de execução. No anexo 8 da deliberação do
CBH 231, nós temos a estrutura mínima. Já é o próximo, Lu. A estrutura mínima do pleito, o que tem que estar, então, nas propostas. A gente precisa de uma apresentação institucional do proponente, né? Então, fazendo uma descrição sucinta do histórico da instituição, da entidade, né, organização, assim como os projetos que já foram desenvolvidos nesta área, uma introdução, ou seja, fazer uma contextualização dessa proposta, ver se ela está enquadrada dentro do plano de bacia. Então, quando o tomador for escolher um projeto para poder pedir recurso no CBH, a primeira coisa que ele precisa fazer é olhar, então, no nosso plano de investimentos agora de 2021, que é a nossa deliberação disponível, se ele se enquadra dentro desses PDCs que a Lucila apresentou para vocês. Porque se for um assunto, se for uma obra, um estudo, um plano que não tem nada a ver, aí ele não vai ser nem analisado, porque ele não se enquadra nos PDCs, tá? Então, a primeira ação para os tomadores é verificar se o PDC se enquadra. E isso, você já faz uma introdução, então, contextualizando. Tem que ter os objetivos gerais e específicos, né? Os específicos já são os passos mais detalhados, né? As metas mais específicas que vai se alcançar com esse projeto. A justificativa, que é apresentar quais as razões para você desenvolver esse projeto e o que ele vai causar de impacto, né? O que problema ele vai amenizar na nossa UGRE, o público-alvo beneficiado, se vai ser, então, a população de um bairro, de uma cidade inteira, ou de uma cidade, de uma UGRE inteira. A metodologia, né, no caso de projetos e estudos, que é, como eu falei, você fazer quais serão os passos a serem tomados até você montar esse relatório. Então, se vai ter um diagnóstico da UGRE, de que forma esse diagnóstico vai ser feito, de que forma vai ser feito o prognóstico, de que forma vão ser detectadas as metas, e a especificação técnica, no caso, então, de obras e serviços técnicos, né? No caso de, por exemplo, galerias, pontilhões, né? Aquilo que pode ser também financiado pelo feito. Lu, pode passar para o próximo. Também as parcerias, quando existirem, né, porque o tomador não é obrigado a ter uma parceria, mas se ele tiver uma parceria, por exemplo, uma outra prefeitura, ou uma ONG, alguma entidade da sociedade civil, então ele pode apresentar um termo de cooperação técnica, né, que aí essa cooperação pode ser através de recursos humanos, econômicos, financeiros, ou apenas apoio técnico, apresentar a equipe técnica, todos os membros, então, da entidade proponente que serão responsáveis pelo desenvolvimento, então, desse projeto, as metas e atividades, no caso de projetos e estudos, o plano de trabalho para serviços e obras e os resultados esperados. O que você vai alcançar com a execução desse projeto? Qual a utilidade disso? O que você espera? Para que depois você tenha um parâmetro ou um indicativo para poder analisar se realmente esses resultados esperados foram alcançados ou não. Então, a gente tem que ter um indicativo. E as referências bibliográficas. Uma observação é de que todos esses itens, desde o 1 até agora o 13, eles devem estar num único documento, né, então, é um termo de referência ou um projeto mesmo, para que ele seja o norteador da execução do projeto que vai ser financiado. Pode passar, Lu. Documentos técnicos, que é a outra pasta, então. Salientando que os documentos administrativos, eles devem estar em um envelope separado dos documentos técnicos. Os documentos administrativos, eles são abertos pela Secretaria Executiva, que são essas certidões, tal, e eles são conferidos um a um, se estão dentro do termo de validade, se está faltando algum documento, e se estiver faltando alguma coisa, uma certidão desatualizada, tal, a própria Secretaria Executiva vai fazer uma solicitação, dando um novo prazo, para que essa documentação seja complementada.
Já os documentos técnicos, a Secretaria Executiva não abre esses documentos, eles só são abertos em reunião da Câmara Técnica, que geralmente nós convocamos não só a Câmara Técnica de Planejamento, como as outras câmaras técnicas também, e aí eles são abertos nessa reunião e são conferidos por todos os representantes dessa Câmara. Geralmente a gente divide os projetos, e daí a importância de, na indicação de membros para as câmaras técnicas, em que nós teremos representantes, então, das prefeituras, da sociedade civil, do Estado, que sejam profissionais que entendam, né, de cada assunto referente à Câmara Técnica. Então, se é uma Câmara Técnica de Planejamento, que seja engenheiros, de preferência, não necessariamente, tá, gente, mas alguém que entenda do assunto para que tenha capacidade para nos ajudar a avaliar esses projetos, né? Na pasta, então, de documentos técnicos, que são aqueles que vão ser abertos pela Câmara Técnica, a gente precisa da cópia de documentação, atestando a disponibilidade do terreno nos casos em que o empreendimento assim o exigir. Por exemplo, se é uma galeria, onde que essa galeria vai ficar? Se a galeria for ficar na rua, e a rua é de domínio público, então ele não precisa de nenhum documento mostrando para a gente que a rua é da prefeitura. Mas, se essa galeria, por exemplo, ela vai ter o lançamento em um sítio, por exemplo, da zona rural, e esse sítio tem um dono, então nós precisamos de uma carta de anuência do proprietário desse sítio, de que realmente ele concorda com o lançamento, né, desse lançamento, então, na propriedade dele. Então, esse é um passo importante, tá? A gente sempre precisa, o FEIDRO não autoriza nada em propriedades que estejam em situação irregular. Então, a gente tem que ter uma anuência, ou a própria propriedade, né, tem que ser de posse do tomador. Então, para aprovar a posse, nós precisamos da posse ou domínio mediante título ou matrícula de cartório de registro de imóveis, ou posse provisória, né, decorrente de processo judicial, desapropriação, ou locação, arrendamento, comodato, permissão ou concessão. Então, quer dizer, tem várias formas de você provar. Ou, então, a anuência do proprietário da área privada, ou a declaração de que a área é de domínio público. E as certidões de matrícula, né, no caso de certidões, elas também devem estar válidas por 30 dias a contar da data da emissão, tá? Então, não pode trazer aqui uma matrícula vencida, por exemplo, de um ano atrás, tá? Pode passar para o próximo, Lu. Precisamos das licenças ou protocolo de requerimento de licenças ambientais e de outorga de recursos hídricos no que couber. Então, por exemplo, se for um estudo ou projeto, a gente não precisa de uma licença ambiental, né, ou de uma licença de operação, por exemplo. Mas, se você vai ter, por exemplo, um lançamento em um corpo hídrico, para isso, você precisa de uma intervenção em APP da CETESB, mais o lançamento de água em águas superficiais do DAEE. Antigamente, o FEIDRO só aceitava que fosse já a portaria autorizada. Agora, a partir do ano passado, o FEIDRO começou a aceitar, o comitê, né, começou a aceitar os protocolos. Então, não precisa necessariamente já ter a portaria, vamos supor, de lançamento de afluente, né, de águas pluviais, mas, necessariamente, a gente já precisa que na apresentação do projeto, você já tenha o requerimento da CETESB de que foi protocolado lá esse pedido, né, de intervenção em APP, de lançamento do DAE, essa é uma operação, tá? Ou se não for na CETESB, se for o caso, a SMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente. E a RT, né, em todos os casos, conforme o caso, ou a RRT. E as planilhas de custos para a elaboração dos orçamentos, elas também devem estar referenciadas em tabelas como a PINE, a Revista Construção e Mercado, da EE, SINAP, PMSP, CPOS, SABESP ou FDE. Então, por exemplo, vocês imaginam algum tomador apresentando aqui para nós um cronograma, né, uma planilha orçamentária, e coloca lá que a hora trabalhada de um serviço braçal, por exemplo, é R$100 a hora, né?
Claro que de onde ele tirou esse valor? Então, a gente precisa de uma referência para que sejam valores médios, né, atuais, que não sejam valores exorbitantes. Pode passar, Lu. Também precisamos, no projeto, de um item caracterizado por ganho ambiental. Não é obrigado necessariamente a apresentar, só que aí ele vai perder pontuação, né, que eu vou apresentar daqui a pouco o checklist para vocês, de todos os critérios, né, que são pontuados, e conforme maior a pontuação, conclusão, esse projeto, no caso da gente não ter dinheiro para financiar todos os projetos, quem tem a maior pontuação é quem está na frente, vai ser o que vai conseguir. Então, quanto melhor a pontuação de cada projeto, mais importante e mais interessante para o próprio tomador. Então, nesse item, é um item bem sucinto, e deve se apresentar apenas o que vai ter de ganho ambiental com essa obra naquele local, né? Ganho ambiental está no sentido de impacto ambiental positivo. Então, por exemplo, se é uma galeria, eu estou falando muito de galeria, gente, mas pode ser, eu sou um exemplo, tá? Qualquer projeto que vocês vão apresentar, tá? O que ele vai ter de impacto positivo? Por exemplo, se o plano de educação ambiental, o impacto ambiental positivo que ele vai ter, educação ambiental nas pessoas, em que vai diminuir a produção de resíduos, vai ter coleta seletiva. Se é uma galeria, por exemplo, o impacto ambiental positivo será, por exemplo, a diminuição da erosão, a diminuição de enchentes. Então, tudo isso são ganhos ambientais positivos, né, que tem que ser, que vocês têm que usar isso a favor de vocês e colocar no projeto. E também, como ganho ambiental, nós temos as medidas mitigadoras, que são aquelas medidas que elas podem ser tomadas na execução da ação para diminuir o impacto ambiental negativo. Então, por exemplo, na execução de uma galeria, se você usar apenas materiais reciclados, né? Por exemplo, pavimentação, você usa restos da construção civil, isso é uma ação mitigadora. Já as medidas compensatórias, que também a gente aqui considera como um ganho ambiental, são aquelas que você faz para amenizar um impacto que você causou. Por exemplo, você cortou uma árvore para construir determinada obra, mas, em compensação, você plantou outras duas em outro local. Então, isso é uma medida compensatória, tá? Então, que também é considerada como ganho ambiental. Então, vocês vão colocar isso no projeto de forma sucinta e que também já vai melhorar a pontuação do projeto, ok? Pode passar para o próximo, Lu. O anexo 6 da nossa deliberação 231 são os critérios de pontuação e hierarquização, que é o que eu estava explicando para vocês. Então, a gente recebe todos os projetos e divide eles de acordo com cada PDC, porque, como a Lu falou, para cada PDC, a gente tem um valor limite para ser distribuído, né? Então, de acordo com a área de abrangência do empreendimento, se ele pegar toda a UGRE, ele ganha 10 pontos. Se ele pegar uma subbacia, 7 pontos. Se ele for intermunicipal, 5 pontos. Se ele for apenas um município, 2 pontos. Apresentação da documentação. Se ele apresentou toda a documentação e não teve nenhum pedido de complementação, nem nos documentos administrativos e nem nos técnicos, ele ganha 10 pontos. Agora, se teve necessidade de apenas uma complementação, que pode ser administrativa ou técnica, 5 pontos. Se precisou de duas, aí já são apenas 2 pontos. Então, daí a necessidade de vocês pegarem o checklist da deliberação e conferir item por item, porque tem algumas coisas lá simples, como, por exemplo, ter a assinatura do tomador, que é uma coisa simples. Às vezes o engenheiro, o técnico que está fazendo o projeto, se atenta a tantos detalhes, a tantos cálculos, e esquece apenas de pegar a assinatura do tomador. E vocês viram que ele pode perder ponto apenas por esse detalhe. Quantidade de projetos apresentados, de acordo com o grau de prioridade. Ou seja, uma prefeitura, ela pode apresentar mais do que um projeto. Ela pode apresentar, vamos supor, então, um pedido de galeria, mais um tratamento da lagoa, alguma obra para melhoras da estação de tratamento de esgoto da cidade. Pode pedir as duas coisas. Só que ela tem que estabelecer
quando ela apresenta 2, qual é a prioridade dela? O que é mais importante? É o projeto de tratamento da lagoa ou é, então, a galeria? Porque aí, aquele que é a prioridade dela, a gente já vai dar 10 pontos. E o outro, que não é a prioridade, nós vamos dar 7 pontos. Agora, se a prefeitura apresentar mais do que 2 projetos, a partir do terceiro projeto, então, já são 2 pontos, tá? Mas o primeiro projeto, se apresentou um só, é 10 pontos também. Contrapartida. Vocês viram que todas as cidades da nossa UGRE, nenhuma tem mais do que 50 mil habitantes, tá? Cidade que tem mais habitantes é Jales, que está com 49 mil e alguma coisa. De acordo com os últimos censos, teve alguns censos que até diminuiu um pouquinho o número de habitantes, tá? Então, a contrapartida pode ser mínima, tem que ser de 2%, mas ela não é obrigada a dar 2%, de repente ela pode dar uma contrapartida maior. Então, de acordo com a porcentagem dessa contrapartida, ela também tem uma pontuação melhor. Então, contrapartida igual ou maior a 20%, ela tem 10 pontos. Entre 10 e 20, e menor que 20%, 7 pontos. Igual a 5 e menor que 10, 5 pontos. E menor que 5%, ela ganha 2 pontos. Um orçamento coerente com a metodologia e os resultados esperados pelo empreendimento. Se for satisfatório, 2 pontos, insatisfatório, não ganha nada. O cronograma físico-financeiro, coerente com a execução da proposta de empreendimento. Se for satisfatório, 10 pontos, insatisfatório, nenhum ponto. Atendimento à estrutura do pleito, conforme o anexo 8, que é aquele que eu expliquei para vocês, os 13 itens. Satisfatório, então, 10 pontos, insatisfatório, 0 pontos. Então, daí a importância de vocês fazerem caprichadinho, né, e prestar atenção em todos os detalhes. Apresentação do ganho ambiental. Como eu falei, não é obrigado a apresentar, mas se apresentar, ganha 2 pontos. Não, apresentando não ganha nada. E, de repente, 1 ponto pode fazer toda a diferença para você estar na frente de um outro projeto ou não, tá? E informações do relatório de situação, que é o SNIS. Se ele apresentou, ele ganha 10 pontos, e se ele não apresentou, ele ganha 0 pontos. Nós temos o caso de alguns municípios que, quando a gente vai fazer o relatório de situação, por exemplo, informações sobre resíduos sólidos, informação sobre tratamento de efluentes, que a prefeitura não alimenta o sistema. E aí, na hora de fazer o relatório de situação, nós não conseguimos identificar quais são os problemas críticos da nossa bacia, porque o relatório de situação é feito a partir desses dados, né, que a própria prefeitura fornece. Assim como, na elaboração do plano de bacia, nós também precisamos desses dados. Então, é importante que as prefeituras mantenham atualizadas todas essas informações, né, tanto para o SNIS, quanto para o CBH, quando a gente pedir para vocês, porque isso é para vocês mesmos. A gente identificando que tem um problema em uma determinada cidade, é possível que a gente coloque aquela área como uma área crítica e como uma área, então, para a gente, específica para a gente financiar, né? Ela é uma área prioritária para o financiamento de projetos FEI. Quais os itens que podem ser financiados, então? O FEHIDRO, ele somente financia itens indispensáveis ao cumprimento do objeto principal do empreendimento, desde que comprovadamente as despesas sejam comprovadas, né? Então, são materiais de escritório e informática, mas não podendo ultrapassar 1% do custo global. Então, o custo global, ele é contrapartida mais valor FEHIDRO, tá? Então, esse é o custo global. Lu, agora tá. Todos estão vendo a tela? Isso. Locação de salas e de veículos automotores. Então, ônibus para transportes de funcionários, por exemplo, caminhonete para transporte de equipamentos, caminhão de som, equipamentos audiovisuais, quando necessário para a realização de um evento específico, por exemplo, vai ter a execução do plano de bacia, e para a execução do plano de bacia, para a execução de todos os problemas da UGRE, é necessário que sejam feitas reuniões, né, setoriais na UGRE toda, para
conferência e identificação de todos os problemas ambientais da UGRE, tá? E também para apresentação parcial dos resultados, para ver se a população concorda, né, com o trabalho que está sendo executado. Construção ou reforma de bens imóveis necessários ao empreendimento de interesse do Plano Estadual de Recursos Hídricos, serviços técnicos imprescindíveis à execução do empreendimento, realizado por pessoas físicas ou jurídicas terceirizadas. Por exemplo, você está fazendo uma galeria, e na execução dessa galeria, não estava previsto, mas foi encontrado um maciço rochoso na hora da perfuração, em que precisa de uma britadeira muito mais forte para poder a retirada dela. Pode-se terceirizar uma empresa para fazer esse serviço, só que tem que ser tudo no nome da empresa que venceu a licitação, e desde que esses valores não ultrapassem o valor aprovado pelo comitê, que é esse valor que agora já em Câmara Técnica nós aprovamos, né? Porque esse valor não significa que ele vai ser o valor real. O agente técnico aprova esse valor inicial, né? A Câmara Técnica faz essa distribuição, só que quando vocês fazem, o tomador faz a licitação para contratar a empresa, pode ser que ele contrate uma empresa que é um pouco mais barato. Às vezes ela é tipo 20, 30 mil mais barato, então ele tem aquela sobra ali, digamos, numa eventual, então, um eventual problema, né, alguma coisa, ele pode recorrer, né, a essa diferença, digamos. Pode mudar, Lu. Acho que a Lu ainda não mudou, né? Ah, tá. Deslocamentos necessários à execução do empreendimento, né? E tudo isso tem que estar previsto na planilha de orçamento, com limite de até 12 UFESP para refeições e pernoite em deslocamento superior a 18 horas, aí seriam essas 12 UFESP para cada 24 horas. Lembrando que a UFESP 2021, ela está no valor de R$ 29,09. Então, você faz R$ 29,09 vezes 12, você sabe qual é o limite diário, né, que cada profissional vai ter, mas desde que o deslocamento seja superior a 18 horas. E já para um deslocamento superior a 12 horas, mas menor do que 18, são 4 FESPs. Para deslocamento superior a 6 horas, mais inferior a 12 horas, então são 2,5 UFESP. E o consumo de combustível tem que ser compatível com o veículo utilizado e os pedágios. Então, por exemplo, não adianta colocar que o deslocamento vai ser num carro 1.0, que esse carro está gastando, de acordo com a quilometragem lá, 2 km, está fazendo 2 litros de 1 quilômetro por litro de gasolina, né? Qualquer um vai saber que o negócio está, né, não está compatível. Então, tem que ser compatível com o veículo que está sendo utilizado. Pode mudar, Lu. Deslocamentos para fora do estado, exclusivamente no programa de duração continuada, que prevê atividades de articulação com estados vizinhos e com a União. Então, tudo isso vai depender do projeto que for apresentado. Se, por exemplo, estiver sendo construída uma galeria, não tem por que a pessoa ir num evento fora do estado, porque a empresa contratada, ela já tem que ter corpo técnico capacitado para a execução dessa galeria. Táxi e passagens aéreas, mesmo que previstas no orçamento, elas somente quando o agente técnico constatar que são necessárias ao cumprimento do projeto. Hospedagem e locomoção para participantes de cursos ou eventos em geral, de natureza especial e relevante de interesse ao SIG-RH, também mediante aprovação do agente técnico, envios de correspondências relacionadas com a execução do empreendimento, construção ou ampliação de viveiros ou produção de mudas, desde que incluído o plantio das mudas nativas regionais produzidas no primeiro ciclo e os respectivos tratos culturais para recuperação florestal em áreas não autuadas e sem obrigações administrativas ou judiciais. Então, por exemplo, se a área que vai ter um reflorestamento, se ela já foi autuada, se ela está tendo algum TAC, né, um termo de ajustamento de conduta, se ela está tendo qualquer problema judicial, essa área não pode ser utilizada para financiamento nenhum
do FEHIDRO, tá? E a produção de mudas nativas regionais até o final do contrato do FEHIDRO. Pode mudar, Lu. Também importação de equipamentos, licenciamento ambiental ou outorga de direito da água. Então, isso tudo depende do projeto, tá? Por exemplo, como a gente falou, se você vai apresentar um projeto de uma galeria que vai ter um lançamento dessa galeria, você já tem que apresentar de antemão o requerimento, o protocolo de que isso já foi feito. Então, você não vai poder colocar o custo dessa outorga ou desse licenciamento depois na tua planilha de orçamento, porque o requerimento dessas licenças era um pré-requisito para a solicitação do financiamento. Então, isso aqui é uma coisa que pode ser financiada, mas dependendo do projeto, tá? Então, por exemplo, se é um estudo que vai ser feito na região, por exemplo, para perdas de água, para ver o que pode ser feito, tal, então, dependendo do que entra aí, que tem que ter um licenciamento ambiental no meio desse projeto, aí sim, tá? Então, é tudo de acordo com o projeto. Material de consumo pertinente ao empreendimento, desde que constante na planilha de orçamento. Então, tudo tem que estar na planilha de orçamento, tá? Fornecimento de alimentação aos participantes dos eventos financiados, mediante expressa justificativa também do agente técnico, limitado a 0,25 FESP por pessoa, por período. Então, por exemplo, para a execução de um plano de bacia, por exemplo, vai ter uma reunião regional para apresentação desse público, né, para a sociedade, para ver qual é o trabalho que está sendo produzido, e vai ter um coffee break. Então, a gente tem esse valor máximo, né, que pode ser gasto por pessoa, que depois vai ter que ser justificado de acordo com as notas fiscais, de acordo com o número de participantes, né, neste evento, tá? E se foi um evento que durou o dia todo, então são 2 períodos, se é um evento que durou apenas 4 horas, por das 8 ao meio-dia, é um período só, então é 0,25 FESP por pessoa. Equipamentos e acessórios de informática, mobiliário e materiais de escritório em geral, equipamentos audiovisuais em geral, automóveis, caminhonetes, furgões e barcos novos, desde que comprovadamente indispensáveis para a implantação daquele projeto. E lembrando que após a execução desse empreendimento, esses itens considerados duráveis, depois que eles já foram utilizados, eles têm que serem doados, tá? Para alguma instituição pública. Próximo. Os 2 últimos que podem ser financiados, tá? Então, equipamentos e acessórios para implantação, atualização e ampliação de sistema de informações ou monitoramento de quantidade e qualidade dos recursos hídricos, né? E equipamentos indispensáveis ao cumprimento do objeto principal do empreendimento, que pode ser algum equipamento que não está descrito aqui, mas que ele é considerado indispensável, então ele pode ser financiado. Pode mudar, Lu. Agora eu vou falar dos itens que não podem ser financiados, tá? Que não podem aparecer na lista, na planilha. Administração da execução do empreendimento. Então, por exemplo, o tomador, ele vai gastar um determinado tempo para poder montar, vamos supor, o projeto, e depois também para apresentar, né, os custos desse projeto. Isso não pode ser considerado como horas trabalhadas para ser financiadas aqui pelo FEHIDRO, tá? Despesas referentes à utilização de mão de obra e de equipamentos próprios do tomador ou de parcerias. Então, o FEHIDRO, ele pode financiar o combustível de um carro da prefeitura que foi utilizado para a execução de determinado projeto. Mas ele não pode considerar, por exemplo, que aquele carro foi alugado, sendo que o carro era da prefeitura. Ou qualquer equipamento que a prefeitura já tenha, e ela coloque aquilo como alugado, e para que o FEHIDRO pague o aluguel disso. Então, isso não pode. Premiações em geral, salvo se tiver alguma determinação do COFEHIDRO. Bolsas de estudo, operação e manutenção de empreendimentos, né, exceto aqueles permitidos no Plano Estadual de Recursos Hídricos, procedimento licitatório, utilização de instalações, prédios, salas, laboratórios e os veículos
que sejam pertencentes ao tomador, então não pode ser financiado por FEIDRO, mas eu vou falar para vocês depois que eles podem entrar como contrapartida, tá? E materiais e serviços e equipamentos provenientes de doações de entidades públicas. Então, se a prefeitura recebeu aquilo como doação, ele também não pode entrar depois como tá lá na planilha de custos para ele ser financiado pelo FEIDRO, ok? Pode mudar, Lu. Rescisões de contrato de trabalho, gastos com bebidas alcoólicas, acho que a gente não precisa nem falar, né? Mas vamos falar. Produção de pinos e eucaliptos SPP, de associações de reposição florestal e demais entidades beneficiadas com recursos dos consumidores de produtos florestais, recuperação florestal em áreas autuadas por supressão de vegetação nativa, como eu já falei, então a área ela não pode ter nenhuma restrição judicial, produção de mudas que serão para a recuperação de uma área autuada, também não pode. Pode passar, Lu. Aluguel de instalações, equipamentos ou veículos de qualquer natureza, que seja do tomador ou de um parceiro, aquele que eu citei, que você pode fazer um termo de cooperação técnica, né? Então, é do teu parceiro, então ele não pode entrar como custeado pelo FEIDRO. Hospedagem ou locomoção individual de participantes de cursos ou eventos, serviços prestados pelos cooperados da cooperativa, que ela, vamos supor, é a tomadora do financiamento, e construções de edificações, aquisições de máquinas e equipamentos que não tenham nada a ver com os empreendimentos de interesse do Plano Estadual de Recursos Hídricos. Pode mudar, Lu. E o que constitui contrapartida? A maioria são os mesmos itens que podem ser financiados que entra no valor FEIDRO. Então, também, materiais de escritório e informática, mas também limitados a 1% do custo global do empreendimento, mas frisando que esses materiais de escritório e informática são aqueles necessários para a execução do empreendimento, tá? Que vai depender de cada empreendimento. Locação de salas e veículos automotores, para transporte de equipamentos, caminhão-som, quando necessários para o evento, então, desde que não sejam de propriedade do tomador ou de parceiros. Então, assim, se a prefeitura, vamos supor, precisa de um ônibus, e ela não tem, e ela precisa alugar esse ônibus, então o aluguel desse ônibus pode entrar como contrapartida, mas ele não pode entrar como valor FEIDRO, tá? Mas ela não pode pegar um ônibus que ela já tenha e colocar que esse ônibus está sendo alugado, contar as horas trabalhadas desse ônibus como se fosse uma locação, isso não pode. Envio de correspondência, também relacionada, né, à execução do projeto, pode entrar como contrapartida. Despesas gerais de manutenção do tomador e execução, como contas de telefone, água e luz, pode, mas desde que não ultrapasse a 2% do custo global do empreendimento e que tenha, claro, uma vinculação exclusiva, né, com o objeto do empreendimento aqui, que também esteja na planilha de orçamento, tá? Próximo. O que também é contrapartida. Despesas despesas referentes à utilização. Lu, acho que é o anterior mesmo, né? Isso, esse, né? Então, despesas referentes à utilização de mão de obra do tomador, relacionadas à apresentação de planilha, homem, hora, com os nomes dos funcionários envolvidos na execução do empreendimento, quantidade de horas trabalhadas, né? Podendo ser incluído o custo referente aos encargos sociais, e excluídos os benefícios de vida, como auxílio alimentação, assistência médica. Então, o funcionário, vamos supor, é funcionário da prefeitura ou de uma entidade da sociedade civil que está, então, requerendo esse financiamento. Ela pode contar como o funcionário dela, como as horas trabalhadas dele, então, como contrapartida, mas não pode incluir os auxílios, tá? Como assistência médica, vale alimentação, vale transporte. Declaração do responsável legal pelo financiamento,
atestando o custo homem-hora. Então, vai ser necessário apresentar isso. E as despesas referentes à utilização de equipamentos próprios do tomador, condicionados à apresentação de planilha de horas e equipamentos utilizados na execução. Então, como eu falei, se ela tem um equipamento, e vamos supor que esse equipamento consome um combustível para ser utilizado, então o custo que vai ter, a despesa referente à utilização desse equipamento, pode entrar como contrapartida, mas não pode entrar como contrapartida as horas trabalhadas desse equipamento, se ele já é da prefeitura, ok? Então, isso entra como contrapartida. Lu, pode ir para o próximo. Serviços prestados pelos cooperados da cooperativa, que é a tomadora do financiamento, né, assim como a prefeitura, ou se essa cooperativa também fosse um cooperado, né, como ele fez uma cooperação técnica com a prefeitura, também não poderia. Investimentos referentes exclusivamente ao empreendimento, realizados após a deliberação de indicação pelo colegiado, né, devidamente licenciado, quando couber, e sujeito à aprovação do agente técnico, tá? Então, lembrando vocês que toda a planilha, né, vai ser analisada pela Câmara Técnica, que vai analisar todos os itens para ver se eles são financiáveis ou não pelo FEIDO, se eles estão de acordo, e depois, cada empreendimento cada projeto é enviado para um agente técnico, né, após a aprovação do comitê, e cada agente técnico também faz a conferência para ver se todos os itens são financiáveis ou não, se eles estão de acordo, e também se os preços são compatíveis ou não, tá? E a administração da execução do empreendimento, limitada a 7% do valor global do empreendimento. Então, vocês lembram que essa administração do empreendimento, ela não pode entrar no valor FEIDO, mas ela pode entrar aqui como contrapartida, tá? E as despesas administrativas com o processo licitatório. Que, por exemplo, a publicação, a contratação do serviço de pregão, né, a publicação do diário oficial, essas despesas que são referentes à licitação, ela entra como contrapartida, pode entrar como contrapartida, mas não no valor feito. Pode passar, Lu. E o que não constitui contrapartida, o que não pode entrar, são as premiações em geral, bolsas de estudos, que são mais ou menos os mesmos itens que também não podem entrar no valor FEIDRO, tá? Operação e manutenção de empreendimentos, exceto nos casos previstos no Plano Estadual de Recursos Hídricos, utilização de instalações, que são prédios, salas, laboratórios, veículos, computadores, que sejam pertencentes ao tomador ou aos parceiros, né, de cooperação técnica, materiais, serviços e equipamentos provenientes de doações de entidades públicas, né, ou repasses não reembolsáveis de recursos hídricos, rescisões de contrato de trabalho, vocês viram, se é funcionário da prefeitura ou de uma empresa contratada que está executando o trabalho e o funcionário tem um problema judicial, então, com o seu contratante, né, de maneira alguma, as verbas de rescisão desse contrato de trabalho são financiáveis pelo FEIDO, tá? Em nenhum caso. Então, não pode entrar nem no valor FEIDO, nem no valor de contrapartida, tá? E gastos com bebidas alcoólicas, mesmo se estiver dentro dos limites das UFESPs lá estabelecidas, né? Como limite de acordo com as horas distantes lá do trabalho. Então, bebida alcoólica não entra em nenhum caso. Lu, pode ir para o próximo. Também não constitui contrapartida. Produção de pinos e eucaliptos SPP, produção de mudas que serão dadas para recuperação florestal em uma área que tenha, então, alguma ação judicial, aluguel de instalações e equipamentos ou veículos de natureza que é do tomador, então, ou dos parceiros, hospedagem, locomoção individual de participantes de cursos ou eventos, e rendimentos resultantes de aplicação financeira. Pode passar, Lu. Esse anexo 14 do MPO, ele apresenta os valores máximos para pagamento de mão de obra, que pode ser financiada ou de contrapartida, tá? Os valores estão em UFESP e já envolve os encargos, tá? Então, mão de obra para trabalho de campo, no máximo 3 UFESP por dia. Lembrando, então, que a UFESP é 29,09, né? E então você faz 29,09 vezes 3, né? Esse é o limite máximo por dia.
Estagiário de nível médio, 0,3 a hora. Estagiário de nível superior, 0,60 a hora. Técnico de nível médio, 3 UFESP a hora. Técnico de nível superior, 5 UFESP a hora. E consultoria, R$ 8,00 a hora. Então, essa é uma tabela que pode servir para vocês, né, como um parâmetro para a elaboração das planilhas orçamentárias. Pode mudar, Lu. Esse é o site do comitê, que é o comitê sjp.sp.gov.br/site. A gente está com um layout totalmente novo, tá? Convido todos vocês a entrar, porque a gente tem investido, tem trabalhado na nossa apresentação mesmo, tá? E lá tem todas as deliberações, tem a agenda do comitê e tem, inclusive, os procedimentos para a solicitação FEIDO 2021, tá? Que tem todos os documentos de forma completa, então, aos quais eu e a Lucília estamos apresentando para vocês, tá? Nesse link bem abaixo aqui, ó, você entra, e aí, muda para o próximo, Lu. Você entra num arquivo Drive, tá? Que tem todos os anexos que você vai precisar, todas as deliberações. Esse já é o último, né, Lu? E aqui, então, a gente tem o site, temos os telefones do DAE de Rio Preto e do DAE de Jales, temos o e-mail do comitê, e todos nós estamos à disposição para mais dúvidas, tá? Porque eu sei que aqui o nosso tempo não é muito grande, né? As pessoas cansam, né, de ficar na frente de um computador ouvindo uma outra pessoa falar. Então, assim, dúvidas, a gente está sempre à disposição. Vocês podem ir pessoalmente, tá? A sede daí, ou de Rio Preto ou de Jales, ou pode ser por telefone, também pode ser por e-mail. A gente está à disposição de vocês, tá? Alguém tem alguma dúvida? Ou o Jefferson quer falar alguma coisa? Lucília, Gustavo? Eliana, o Jefferson precisou sair, ele avisou. Tá entrando em outra reunião. Alguém tem alguma dúvida quanto à apresentação de projetos? Acho que não, né? Bom, então a gente, não tendo dúvidas, eu acho que a gente pode encerrar, a gente vai deixar a apresentação no nosso canal do YouTube. Vou colocar também a apresentação no site do comitê. E eu agradeço a todos a participação e a gente também vai estar enviando aí o certificado para os e-mails. Acho que tem uma dúvida. Pode falar, Caio. Se quiser abrir a câmera, o microfone ou colocar no chat, fica à vontade. Ah, tá, ele está sem. Onde você está vendo a dúvida? No chat? Sem, estou na prefeitura. Quer descrever a dúvida, Caio? Alguém escreveu assim, ó, conforme forem surgindo, entramos em contato para esclarecimento. Sim, eu também acho que agora foram muitas informações ao mesmo tempo, e eu acredito que na hora que vocês estiverem elaborando, né, e estiverem organizando os documentos para apresentação, que vão surgir as dúvidas, tá? E aí a gente se coloca à disposição, tá bom? Certo, então, eu só não entendi se o Caio, ele está digitando a dúvida. Ao menos 2 municípios, nos tópicos para o recurso. Assim, se for referente o plano de aplicação, esse ao menos 2 municípios é no quadriênio. Então, se tem lá 400 mil, o valor mínimo é 150, certo? Você se enquadra nos 150, 200, ou você pode pleitear os 400, mas não quer dizer que vai dividir os 400 em 2 municípios. Não é isso. Esses 2 municípios é dentro do quadriênio. Dos 4 anos, a gente tem que ter 2 municípios que fez aquela ação. Será que o Caio entendeu? Tadeu, boa tarde. As explicações estarão disponíveis? Sim. Elas vão estar... Esse curso está sendo gravado, vai estar no YouTube. E a apresentação a gente vai colocar no site do comitê. Identificado o comentário acima. Ah, tá. A Prefeitura de Floreal. Ok, falou que quando tiver dúvida, liga para nós.
E o Caio entendeu. Perfeito, então. Se a gente não tem mais nenhuma dúvida, eu então encerro. Eu também agradeço a presença de todos, a atenção de vocês, tá? Muito obrigada. Gustavo, quer falar alguma coisa? Tadeu? Não? Então, gente, muito obrigada pela participação de todos. Tchau, Um abraço. tchau.